Sejam todas e todos bem-vindos à terceira mesa de comunicações do 7º Seminário do Comomo São Paulo, evento que está sendo organizado pelo Núcleo do Comomo São Paulo e pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu. Esta mesa vai estar moderada pela arquitecta Ana Buim, que está aqui presente. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Agradeço muito também a participação dos ouvintes, fazendo a honra de estar nesta mesa. Sem mais, passo a palavra para a Ana Buim, que começará os trabalhos. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou a Ana, eu sou arquiteta pelo Mackenzie, atualmente mestranda pela Universidade de São Judas Tadeu. Hoje a gente vai começar a terceira mesa de comunicações, e o primeiro trabalho a ser apresentado é A Modernidade e a Memória, da Lina Bobardi, de Arquitetura Tubular, pela arquiteta mestranda Bruna Heine. Vai funcionar da seguinte maneira as comunicações: vocês terão 20 minutos para apresentar a comunicação. Quando estiver no minuto 15, eu vou fazer uma pequena intervenção, avisando que faltam 5 minutos, e quando faltar 2 minutos, eu vou fazer uma segunda intervenção também, caso não tenha terminado. Passo a palavra para a Bruna, e muito obrigada por todos. E as perguntas podem ser feitas pelo bate-papo, e elas serão respondidas ao final das 4 apresentações. Então, por favor, podem escrever, eu vou estar tomando nota, tá bom? Obrigada, boa tarde. Olá. Ana, eu queria saber se eu posso compartilhar a minha apresentação, desligo a minha câmera, pela instabilidade da internet, vocês estão preferindo alguma coisa? Pode compartilhar a tela, por favor. Só o Fernando está com problemas técnicos hoje, desde manhã. Se acontecer qualquer coisa, eu te aviso, tá bom? Tá, ok. Obrigada, Bruno. Acho que... Como está aparecendo aí para vocês? Aqui está aparecendo a tela vermelha, com escrito Lina Bobardi, mas agora aparece a moldura do PDF. Se você conseguir deixar ela total... Deixa eu ver aqui. Foi? Foi. Perfeito. Obrigada. Qualquer problema, você vai me avisando, tá? Tá bom, eu vou começar a contar, tá? Ok. Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Bruna Heine, eu sou arquiteta e mestranda em História da Arte. E hoje eu vou apresentar a minha pesquisa em andamento com o tema Modernidade e Memória, Lina Bobardi, Arquitetura Tumular. Minha pesquisa ela é realizada na Universidade Federal de São Paulo, sob orientação da professora Manuela Rossinete Ruffinoni. E eu sempre tive muita curiosidade com o tema da arte da arquitetura tumular, e me interessou muito saber que havia exemplares de arquitetura tumular moderna, porém, diferentemente da arquitetura moderna, que tem sido exaustivamente investigada, a análise de resposta dos arquitetos ou artistas modernos diante da morte era algo que ainda era pouco estudado. Rocha, que é uma referência que eu tenho, ele afirma que a escassez dessas pesquisas sobre o tema da arquitetura tumular moderna, até mesmo internacionalmente, ela não se deve à ausência de exemplares significativos, né? Muito menos à falta de grandes arquitetos e renomados arquitetos projetando tal arquitetura. Por exemplo, ele cita Le Corbusier, Adolf Loos, Alvar Aalto, Walter Gropius, Carlos Scarpa, Aldo Rossi, entre outros. E Rocha também registra em um artigo alguns túmulos modernos nacionais, projetados por Vitor Dubugras, que seria do início, né? Antônio Moya, Jacques Filon, Rino Leve e Lina Bobardi com o mausoléu da família Odebrecht. E a gente inclui ainda nessa lista grandes arquitetos e até mesmo escultores modernos, como Giancarlo Palanti, Oscar Niemeyer e Bruno Giorgi, que igualmente contribuíram para a arquitetura funerária e arte tumular nacional. E o autor ele trata a negligência do tema como uma inabilidade contemporânea de enfrentamento do tema da morte, assim como Maria já falava, da morte tomada,
mas Marilísia Borges, ela entende que o desinteresse pelo tema se deve a um tratamento secundário que é dado tanto na história da arte como na arquitetura, essas esculturas funerárias e essa produção de arte tumular. E o mesmo processo acontece com a obra da Lina Bobardi, né? A obra tumular dela é olvidada ainda, né? E ela deixou, além das reverberações artísticas, arquitetônicas, culturais e políticas, tanto em São Paulo quanto em Salvador, um exemplar de arquitetura tumular. E essa pesquisa ela vai se debruçar justamente sobre isso, sobre essa abordagem inédita que é o olhar moderno da Lina Bobardi diante da morte, que a obra tem sido super estudada, mas ainda não foi observada tão profundamente sob esse prisma. E o interessante é que a Lina ela projetou muito, mas poucos foram as obras construídas dela, sendo que esses 2 mausoléus eles fazem parte dessa restrita lista de obras construídas da arquiteta. E, através da análise desses 2 únicos, até então, projetos de mausoléus construídos entre 51 e 64, eu busco alcançar o objetivo de contribuir com a historiografia da arquiteta, documentar esses exemplares, né, e ampliar os estudos da arquitetura funerária moderna nacional. Então, pretendo compreender os desígnios, as questões projetuais, racionais, iconográficas, morfológicas que estão imbuídas nessas obras, né? E o intuito ainda é relacionar essas obras com as obras e projetos realizados pela Lina nesse recorte temporal de 51 a 64, realizadas tanto em Salvador quanto em São Paulo. E, segundo a Olívia de Oliveira, para Lina, os componentes imprescindíveis da arquitetura dela eram as sutis substâncias, né? Que são o ar e a luz, a natureza e a obra de arte. E são essas sutis substâncias e toda a potência dessa arquitetura da Lina que está em todos esses projetos que merecem ser estudados com profundidade nesses 2 pequenos projetos de mausoléus dela, né? Se comparados com os outros, que são pequenos. E a gente vai seguir 2 eixos de pesquisa, né? O primeiro eixo são as substâncias e as proposições no contexto paulistano, que abarca análise sobre as particularidades do mausoléu da família Rubel, que a gente vai ver daqui a pouco, e estudos sobre a produção da arquiteta durante esse período, de 51 a 57, quando ela morou e projetou esse exemplar na cidade de São Paulo. E o eixo 2 são as substâncias e proposições no contexto soteropolitano, que inclui o estudo do mausoléu da família Odebrecht e compreende esses estudos sobre a atuação dela, não só na Bahia, mas nesse recorte temporal que inclui a Bahia muito fortemente. E até pouco tempo, apenas o mausoléu da família Odebrecht em Salvador era reconhecido como de autoria da arquiteta. No entanto, o arquiteto Ronaldo Duchenes, neto do húngaro Paulo Ruschenburg Robel, da fábrica Probel de colchões, contava que o túmulo da família dele também era projeto da Lina Bobardi, encomendado em 51 por seu avô, que era um cliente de Pietro Maria Bardi, e que tinha como arquiteto Giancarlo Palanti, das suas fábricas e salões de exposições. Ele falava, então, que em 51 o avô dele encomendou esse túmulo para Lina. Mas era difícil de acreditar porque só tinha o relato oral e super entusiasmado dele. Então, como era difícil de acreditar, né, a gente recorreu ao Instituto da Lina Bo e do PM Bardi, e após visitar o túmulo, né, que é esse túmulo rodeado por essas altas paredes revestidas em mármore travertino, com esse cubo suspenso sobre um jardim, que leva um medalhão interno, né, desse cubo, a gente comparou com alguns projetos do Instituto que estavam sem identificação, porque a princípio o Instituto só tinha o mausoléu da família Odebrecht como projeto da Lina, e em comparação com o objeto construído levado pelo Ronaldo Duchenes, foi possível fazer essa identificação dessa nova obra da Lina, né? E o projeto, ele acaba trazendo, esse é o projeto que está lá no Instituto, ele traz algumas informações distintas, né, da construção que de fato foi realizada,
Porém, isso é um projeto da Lina, né? Como alguns, não sei se aqui na sala tem algumas pessoas que estudam muito a Lina, mas se a gente observa os desenhos da Lina, eles são sempre esboços que serão tratados durante a obra, resolvidos durante a obra e o canteiro. E o foco dela nos desenhos não está na técnica arquitetônica do projeto. O foco está sempre na vida que ela desenha e na vida que ela quer que aquele local tenha, mesmo que seja um local de morte, como a gente vai ver aqui. E essas altas paredes laterais, né, que são contínuas, elas fecham o circuito, elas acabam enfocando somente esse cubo e esse medalhão que anteriormente no projeto era de mosaico. E ela não deixa margem, né, essas paredes, ela não deixa margem para olhar para o entorno. Então, assim, é um recurso técnico utilizado para concentrar esse observador no objeto principal a ser rememorado, que seria esse medalhão, como se fosse uma capela individual num cemitério, né? E uma das coisas interessantes desse mausoléu, no detalhar que a gente está vendo em tela, revela um caminho projetual que foi abandonado por ela em todos os projetos seguintes, né? Até 91, que é o revestimento do concreto. Então, dá para ver aí que o concreto, ele tá com uma função apenas estrutural, tanto no cubo suspenso, quanto nas paredes laterais, nas sepulturas e fundações. E, posteriormente, o concreto, ele vira protagonista nas obras da Lina, né? Então, nesse mausoléu, em nenhum momento ele está aparente, ele está totalmente revestido, sempre com mármore ou granito. E somente em 91, a Lina volta a especificar o concreto revestido e justamente com o mesmo mármore, que é esse mármore Neve Brasil, e o projeto ela chama de memorial, que é o pavilhão do Brasil para a Exposição Universal de Sevilha. Então, é uma curiosidade, né? Foi em 91, um dos últimos projetos, esse é um dos primeiros projetos, e esse projeto do memorial, ele é um ano antes da morte da Lina. E um outro elemento que se destaca bastante nesse mausoléu é o tondo em granito branco, identificado por essa pesquisa como uma reprodução da Madonna della Sedia, como dá para a gente ver na comparação aí. Ela é um relevo, né, de exatos 71 centímetros, assim como a pintura original do mestre italiano. Isso revela um conhecimento prévio da obra, né? E agora, analisando esses projetos originais, chama atenção um círculo central ali, que vocês podem ver, que estava até com a descrição de mosaico, que é um esboço que se assemelha muito às duas figuras humanas entrelaçadas, né? Que estão circunscritas por algumas linhas livres, espiraladas, que são linhas de criação mesmo de um conceito de fruição, e que dá a entender qual seria a intenção desse medalhão. Essas figuras elas estão centralizadas no projeto e algumas linhas guias que aparecem um pouco melhor com uma boa definição, elas sinalizam isso como um ponto focal do projeto, na altura do observador sempre. Então, é o ponto do mausoléu de concentração mesmo e de memória. E, segundo Rur, as Madonas della Sedia, ou Madonas entronizadas, são representações da Mãe Virgem como Rainha do Céu, segurando sempre Jesus no colo. Isso é uma clara associação com o papel de uma mãe, uma rainha entronizada no coração dos filhos. E Borges fala que isso remete também ao símbolo da ressurreição, né? Então, a inserção dessa obra no mausoléu atenderia, de certa forma, esses requisitos. E Arié afirma ainda que, desde os primórdios, o túmulo designa o local exato do culto funerário. E este tem uma razão, que é de transmitir para gerações futuras a recordação do falecido. A memória dependia daquele túmulo, né? E podia ser garantida através do túmulo, né? Uma construção material imperecível que continha dados biográficos, às vezes retratos, sinais, né, da personalidade, como a gente pode ver aqui. E tudo a fim de perpetuar a recordação desse falecido e a lembrança para o resto da vida. Então, esse mausoléu, ele cumpre esse objetivo dos túmulos, né, pois ele indica a localização exata do corpo, revela quem é a falecida, para quem foi feito esse mausoléu, que foi a Edith, que era uma mãe dedicada, uma mãe que era tinha um papel central nessa família, segundo relatos que a gente tem, e algumas fotos também que a gente viu. Então, essa inserção da reprodução da Madonna della Sedia,
ela também pode ser entendida como uma declaração da família pela arte, uma admiração pela arte, e também do casal Bardi pela arte, e especificamente por Raffaello, como a gente sabe que tinha toda aquela história com Pietro e o Raffaello, né? Ou ainda ela pode ser entendida como uma expressão e representação da fé dessa falecida, né? Que era uma judia que foi convertida para o catolicismo antes de vir para o Brasil. Então, esse mausoléu tem alguns aspectos super interessantes, que a pesquisa ela ainda está em andamento, e uma das coisas que a pesquisa vai tentar fazer é justamente refletir e compreender essas circulações e transferências projetuais entre o mausoléu e as obras residenciais, alguns textos que a Lina escreve durante esse recorte temporal, nesse caso de 51 a 57. E também fazendo uma análise da poética do abrigo e da proteção, que Pereira fala na sua dissertação, se essa poética do abrigo está presente também na concepção desses projetos tumulares. E para fazer essa análise, a gente vai utilizar a Casa de Vidro, que é justamente projetada nesse mesmo tempo do mausoléu da família Robel, mas isso ainda vai ficar para uma próxima etapa. E uma das coisas que esse mausoléu, a gente já tem feito no mausoléu, é a documentação dele através de levantamento fotogramétrico, fazendo uma comparação com o projeto, verificando o que mudou, né, entre o as-built e o projeto da Lina mesmo, e também registrando essas patologias atuais do bem. Esse mesmo trabalho vai ser feito para o mausoléu da família Odebrecht, que é o que eu vou falar agora, que seria o segundo eixo, né? Quando a Lina ela vai para Salvador, né, em 58 a 64, que é quando ela mora lá, ela tinha o objetivo de desenvolver a Bahia como Centro Nacional da Cultura, assim como muitos outros tinham nesse circuito. E foi lá que ela teve essa convivência, pôde trabalhar com o Glauber Rocha, com o Diógenes Rebouças, com o Caribé, Pierre Verger, enfim, todos grandes personagens para a cultura brasileira. E no ano de 58, que foi um ano super movimentado para ela, que é quando ela vai para lá, é o ano que ela realiza o projeto do Mausoléu da Família Odebrecht. E salvo um artigo da Ana Carolina Bierenbach, esse mausoléu ele recebe rara ou quase nenhuma atenção dentro da produção historiográfica da Lina Bo Bardi. Ele aparece em alguns artigos da internet, mas sempre muito tímido ainda, né? E a própria Lina, ela deixa de citar esses projetos tumulares nos textos, nos currículos dela. Então, a gente fica pensando se isso seria a questão dessa inabilidade... Oi, 5 minutos? Tá bom. Desculpa. Imagina. Se isso seria um sinal dessa inabilidade de enfrentamento à morte, ou se seria essa questão de se tratar de uma experiência emocional de esfera privada de uma família, ou ainda pelo tratamento secundário que isso é dado, ou se realmente foi um projeto particular, o qual ela não queria citar. Então, são coisas que a gente vai investigar ainda, né? Mas percebe-se que em todos esses projetos, essas sutis substâncias são super fortes, e por isso que a gente traz à luz eles, né? A Lina, ela conhece o Norberto Odebrecht em Salvador, quando ele era responsável pelas obras do Teatro Castro Alves, que foi onde a Lina implantou o MAMB, e de acordo com Lina, ele pede para ela fazer o mausoléu, ela se encarregaria do projeto e ele do projeto estrutural. E ela projeta esse grande prisma retangular de concreto, né, sobre os jazigos que já eram existentes da família, mas eles eram baixos, e ela não interfere muito no subsolo, e sim do térreo para cima, onde ela coloca essa caixa de concreto com um pé direito super alto e insere uma escada, um jardim no terraço também, e algumas aberturas quadrangulares no redor para ter uma iluminação e uma ventilação natural para o recinto interno. Internamente, a pesquisadora Ana Carolina Bierenbach, que faz esse artigo sobre o mausoléu, diz que dentro do espaço ele é pintado com uma pintura branca e ainda recebe pinturas do artista Caribé. E na arte funerária, as escadas são elementos muito presentes, assim como na arquitetura da Lina, né? Mas na arte funerária, as escadas elas trazem uma mensagem simbólica de passagem ao destino, de subida ao céu,
E às vezes, quando elas são muito estreitas, elas podem representar essas dificuldades e empecilhos da vida. No mausoléu da família Odebrecht, a escada é super estreita, reta, sólida, ela é ladeada por essas paredes maciças de concreto, e esse elemento ele impõe um movimento de subida ao céu e a esse jardim, que é outro elemento historicamente relacionado ao paraíso celestial, né? E por estar atrelado à poética do paraíso, os jardins são frequentemente empregados na arte tumular, sendo pequenos ou grandes, em símbolos de vasos, às vezes. E os jardins também são sempre protagonistas nos projetos da Lina, e por isso a gente vai investigar um pouquinho mais a fundo todas essas questões desses elementos, né? Se isso realmente estaria de fato ligado a uma poética do jardim ou não. Se é uma questão mesmo da Lina e da arquitetura dela, que a gente vê que esses elementos são empregados em toda a arquitetura dela. E o mausoléu, ele era coberto por vegetação, né? Que é uma ideia que está presente nos desenhos dela, dá para ver uma pequena mancha ali na elevação frontal, que eram Bruno, manchas de vegetação. você tem 2 minutos, só que você não está mais apresentando. Ah, ué. Só está Deixa eu apertar aparecendo de essa novo. imagem. Desculpa, eu achei que Não, você tinha imagina. finalizado. Desculpa, vamos ver se vai agora. Parece que tem um... Deixa eu ver. Foi agora? Foi, eu vou te dar 1 minuto a mais, tá? Por Tá, causa desse desculpa. problema. Não, desculpa eu. Enfim, eu vou finalizar aqui, ainda está aparecendo, né? Mas só para finalizar, Sim. né, dentre essas questões que estão sendo analisadas ainda, a gente percebe que há uma intenção projetual muito grande da Lina pela busca de uma criação de espacialidade, para a vivência em escala humana desse espaço, né? E é nessa profusão de todas as formas e estilos e essa paisagem exuberante dos mortos, tanto em São Paulo quanto em Salvador, que a Lina logrou incorporar a sua arquitetura, sua arte e dar uma resposta formal ao culto e à memória dos mortos, né? Então, essa pesquisa ela vai colocar definitivamente o nome da Lina nesse rol de grandes arquitetos que enfrentaram o tema da morte. E só para finalizar mesmo, a Lina morreu em 92, porque todo mundo me pergunta, mas e a Lina projetou o túmulo dela? Como que foi isso? Ela falece em 92, o Pietro falece em 99, e as cinzas de ambos elas estão nas paredes da casa de vidro, estão sepultadas na parede da casa de vidro. Então, ela transformou, né, a morada deles na última morada deles. Ela não abdicou de nenhum rito, ela apenas transformou ele, assim como ela fez nesses projetos dos mausoléus. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Desculpa pelos problemas técnicos. E a gente vai passar para a segunda mesa de comunicações. Eu vou apresentar que é o Banco de Dados do Centro Histórico de São Paulo, Desdobramentos Modernos, que vai ser apresentada pela doutora e professora da Faculdade Mackenzie, Cecília Rodrigues dos Santos. Professora, você tem 20 minutos. Quando chegar aos 15 minutos, eu te aviso, tá bom? Obrigada. Posso compartilhar, Ana? Pode, por favor, Deb. Se acontecer qualquer outro problema desse tipo, eu também te aviso. Está todo mundo vendo? Sim, tá certo. Tá? Uhum. Bom, então boa tarde mais uma vez a todos. Muito bom estar aqui com vocês. E para apresentar, hoje eu vim aqui apresentar, na verdade, é um trabalho que é uma decorrência de uma pesquisa, de um grupo de pesquisa que nós temos já há 15 anos que nós fazemos esse trabalho. Outro dia eu levei até um susto de saber como ele é velho. E é um trabalho que é um banco de dados que nós estamos alimentando ele esse tempo todo, com a colaboração dos alunos que têm recebido bolsa, do MAC Pesquisa, que também tem contribuído, incentivando e, enfim, dando suporte a esse trabalho. E os componentes históricos desse grupo de pesquisa
são os professores Marcos Carrilho, que ele é o líder desse grupo, o professor Alessandro Ribeiro e o professor Paulo Sérgio Del Negro, que infelizmente se aposentou, mas ele nos acompanhou desde o início durante um longo tempo, e eu mesmo. Atualmente o grupo ganhou mais alguns participantes, mas esse é o núcleo duro aí que vem trabalhando esse tempo todo. E eu faço questão de começar assim, porque esse trabalho é tributário desse debate, desse grupo e dessa construção do banco de dados, né? E eu vou, então, apresentar o trabalho de uma maneira que eu entendi para que ele não fique longo demais. O projeto de pesquisa Centro Histórico de São Paulo, Documentação e Estudos de Reabilitação tem como objetivo promover o levantamento sistemático das edificações da estrutura urbana do Centro Histórico de São Paulo, definido aqui como área que se encontra sobre duas colinas separadas pelo Vale do Anhangabaú e circundado pelo primeiro perímetro de irradiação do plano de avenidas de Prestes Maia. A pesquisa está estruturada a partir do par logradouro edifício e seu meio, e o levantamento é realizado a partir de consultas a fontes primárias e secundárias, documentos de aprovação nos arquivos da prefeitura, fotografias e bases cartográficas, que permitem a reconstituição histórica e a compreensão da formação e da configuração atual de ruas e quadras. As buscas e consultas alimentam um banco de dados que já conta com quase 400 entradas e possibilitam uma série de relações importantes para os trabalhos de pesquisa e reflexão de alunos e professores. A pesquisa tem confirmado a presença no Centro Histórico de São Paulo de dezenas de edifícios modernos, em um primeiro momento considerados os termos propostos pelas vanguardas históricas, edifícios estes que se acomodam criativamente em lotes originais de um traçado colonial. Trata-se de um repertório de edifícios de grande porte, caracterizados por incorporar avanços tecnológicos, como estrutura de concreto armado, cortinas de vidro, sistemas mecanizados de circulação vertical, entre outros, que veio a definir um recorte de estudo e reflexão a partir do banco de dados, que acabou por definir também uma metodologia para os trabalhos desenvolvidos a partir dessa pesquisa. Dentre os edifícios projetados ou construídos na década de 1950, esse estudo agora vai se debruçar sobre o edifício Barão de Iguape, no contexto dessa pesquisa maior, batizado da terceira casa do Barão de Iguape, discutindo especialmente intervenções voltadas para a sua preservação, o projeto elaborado em 1984 por Aurélio Martínez Flores, arquiteto mexicano radicado em São Paulo desde os anos 1960, para solucionar problemas de desgaste na caixilharia de ferro do edifício, abordando aspectos de interação da proposta do ponto de vista plástico e construtivo em relação ao projeto original. Sobre essas transformações todas que foram surgindo ao longo desses estudos, compareceram diversas ideias de modernidade, priorizando a salubridade e a higiene das edificações e da cidade, expressas nas mudanças e até às vezes na conservação de traçados das vias, parâmetros de ocupação e densidade dos lotes. Intervenções urbanísticas significativas contemplaram realizações tão distintas quanto o Parque do Anhangabaú em 1911, do urbanista francês Joseph-Antoine Bouvard, e o Plano de Avenidas na década de 1930, implantado por Francisco Prestes Maia. Na base, desenvolvia-se uma industrialização acelerada que promovia um intenso crescimento populacional e uma notável verticalização. Ainda o encontro entre a arquitetura moderna e a cidade tradicional produziu relações muitas vezes conflituosas. A despeito de todas as mudanças, o Centro Histórico de São Paulo manteve alguns dos importantes padrões de sua ocupação original. O traçado marcadamente tradicional, com ruas, quadras e lotes individuais, construções alinhadas nas divisas dos terrenos, além da presença de comércio nos pavimentos térreos. Aqui, os edifícios modernos
tiveram que se adaptar às condições pré-existentes. Ainda o estudo mais aprofundado de um edifício, ainda mais quando localizado no centro de uma metrópole, não pode deixar de levar em conta as concessões do projeto às sucessivas legislações urbanísticas da cidade. Apresentando-se como terceira ocupação do mesmo lote situado hoje entre a Rua da Quitanda e a Rua Direita, com frente para a Praça do Patriarca, o edifício Barão de Iguape revela de forma bastante ilustrativa a dinâmica de renovação da cidade de São Paulo sobre ela mesma, transformando sucessivamente seu perfil e definindo paisagens híbridas de grande complexidade. Portanto, a apresentação deste trabalho deve se dar em diferentes dimensões, algumas subliminares. A afirmação de uma metodologia a partir do desenvolvimento de uma pesquisa também sobre as duas casas do Barão, que ocuparam o mesmo terreno, uma delas é o Mapping, a loja Mapping, né, que sempre foi conhecida como a segunda casa do Barão, mesmo que esses projetos não sejam, entre aspas, modernos. Discutindo as diferentes ocupações do mesmo terreno e situando-as em seus momentos históricos em relação às mudanças no traçado viário e definição dos lotes. Questionando, a partir do estudo das informações recolhidas sobre as edificações, os recortes possíveis para definir a modernidade, entre aspas, de um edifício e até valores para sua preservação. E ainda discutindo critérios para a conservação e ou preservação deste conjunto de edifícios, não deixando de lado a valorização das estruturas através de projetos arquitetônicos de renovação e adequação. Eu vou fazer o seguinte, a primeira parte do meu texto, eu não vou ler para abreviar, senão vai ficar muito longo. E eu vou falar mais ou menos em função das imagens que eu vou projetar para vocês. Depois eu retomo para falar do edifício Barão de Iguape, né? Então, na verdade, o objetivo aqui, através do banco, é sempre a gente tratar, qualquer que seja o nosso tema, a gente sempre retrocede e vai contar essa história, não só do edifício, e aqui, principalmente, eu não me interessei pelo projeto propriamente dito do edifício Barão de Iguape, mas sim pela história da implantação e das sucessivas ocupações desse lote. No caso, foram 3, né? A primeira dela foi pelo casarão do Barão de Iguape, e eu vou começar mostrando o casarão do Barão de Itapetininga, porque, na verdade, nesse mesmo momento, no final do século XIX, quando elaborado o projeto para o primeiro viaduto do Chá, vários desses casarões começam a ser destruídos. E, principalmente, e o que tem grande repercussão, é esse casarão primeiro do Barão de Itapetininga, daí ele morre e a baronesa casa com o Barão de Tatuí. Então, na verdade, esse casarão passou de um barão para o outro, mas o problema continuou sendo sempre o mesmo. Para traçar e construir o viaduto do Chá, era necessário destruir o casarão da família, né? Aqui se vê várias imagens desse casarão e também o traçado do viaduto, passando por cima ali da casa do Barão. Eu sempre faço um paralelo, e aqui ele se torna um pouco até, como se diz, chocante, né? Essa atitude que a gente tem em relação ao nosso patrimônio e ao que a gente deseja ou não preservar, em relação ao que é a nossa memória e o nosso patrimônio coletivo. Essas imagens são muito fortes, né? Essa campanha para a demolição da casa do Barão, e não só a primeira, vocês estão vendo imagens aqui da casa cortada ao meio, essa campanha do Júlio Martin para a demolição do casarão, porque os barões fazem um processo na justiça para impedir a desapropriação e a demolição, e havia uma campanha muito forte, porque se tratava do progresso da cidade, e os barões estariam, então,
o barão e a baronesa dificultando o progresso da cidade, né? Ao não permitir que ela se expandisse para além da chácara do chá, embaixo, além da chácara do chá que ficava no vale. Bom, é muito impressionante, inclusive, né, durante a inauguração, dá para a gente ver essa multidão aqui e a casa cortada ao meio. O barão não se dá por vencido e ele constrói um outro palacete do que sobrou do terreno, que também vai ser destruído pouco tempo depois por outro projeto de embelezamento e ampliação e tratamento dos espaços urbanos da cidade. Esse é um caso, não é exatamente o nosso, aqui o primeiro viaduto do chá, ainda sem a Praça do Patriarca. E esse é o segundo viaduto do chá, e eu gosto muito dessa imagem onde os dois estão juntos, né? Porque no final só o velho só pode ser retirado depois que o novo estivesse funcionando. Aqui tem uma citação também divertida de um depoimento sobre a tristeza de ver o velho viaduto sendo destruído e o outro sendo colocado em funcionamento. Algumas imagens dos dois viadutos e depois dos palacetes em volta. O casarão do Barão de Itapetininga, depois do Barão de Tatuí, nós podemos perceber esse casarão. É o terreno onde será construído a loja Mapping e depois o edifício que está lá, Barão de Iguape. É muito interessante a gente perceber que esses casarões vão sendo substituídos por outros edifícios e eles guardam o nome do proprietário e guardam, às vezes, o nome de palacete também, a denominação. Né? Continuam sendo palacetes, vai mudando o uso, o momento, a arquitetura, a proposta, mas continuam sendo palacete. O que resta da memória dessa cidade é o nome do primeiro proprietário do primeiro casarão de Taipa, que se ergueu nesse lugar. Eu acho. Hoje se fala tanto em patrimônio imaterial, vai ver o nosso é imaterial, né? A gente tem que reconhecer isso. Está no nome, não precisa ficar lá, né? O edifício. Essa foto do Gensler de 1900, a colocação dos trilhos no cruzamento da São Bento com a direita. No lado direito está o casarão do Barão de Iguape, e as primeiras casas vistas à esquerda da década de 20 serão demolidas para a construção da Praça do Patriarca. Em 1910, o mesmo casarão, às vésperas de ser demolido. Como vários outros, aliás, né? Do mesmo porte, mesma tipologia, a mesma técnica construtiva. O Hotel de França, que ficava em frente ao casarão do Barão de Iguape, vocês estão vendo na foto à minha direita, ele chegou o hotel se expandiu para ocupar o segundo pavimento da casa do Barão. Quando ele se retirou da casa, o primeiro pavimento foi transformado em comércio e o segundo ocupado pelo hotel. Bom, segunda ocupação do lote, lojas Mapping. As lojas Mapping foram a primeira instalação da loja Mapping, que é uma loja inglesa, foi na rua 15 de novembro, em 1913. Em 1919, a loja muda para o seu novo endereço, que é na Praça do Patriarca, um edifício que segue o modelo dos grandes magasins de Paris, e ela ocupa, então, todo o edifício, e vai ficar de 1919 a 1939, ou seja, os poucos 20 anos. Né? Professora, e em 1939, fala. 5 minutos, tá bom? Bom, então eu vou passar para a parte final, só para mostrar as imagens, né? E chegar Praça do Patriarca, chegar no edifício, né? Que é aquele ao fundo. Então, eu vou para a parte final, que foi a pesquisa que eu fiz no escritório do Aurélio Martinez Flores,
sobre essa intervenção que ele fez nesse edifício de propriedade do Unibanco. Eu vou pular. Infelizmente, quando eu cheguei no escritório do Flores, ele já se encontrava muito doente. O arquivo dele em estado precário, foi difícil recuperar qualquer material a não ser correspondência desse projeto. Algumas plantas, mas nada muito significativo. Na verdade, eu construí com isso tentei fundamentar aí a minha ideia. Esse projeto é do Som, é de 1956, do Burschaft, dentro do Som, foi arquiteto responsável. Então, tem toda uma correspondência, e o que me chamou muita atenção foi o cuidado do arquiteto, né, Aurélio Martinez Flores. Também pouca gente conhece, talvez, o Flores, ele faleceu há pouco tempo, e é um arquiteto mexicano que se estabeleceu no Brasil. Ele trabalhou na loja Forma, ele tinha uma loja depois, ele fez vários projetos, mas ele começou por trabalhar na loja Forma. E ele teve uma formação no México, e ele conheceu e participou de uma obra do Mies van der Rohe na Cidade do México, né, que é a sede eu vou lembrar, das bebidas. E o que me chamou a atenção aqui, foi sobre isso que eu quis falar no artigo, e que eu falo no artigo, é o cuidado com que ele até teve que enfrentar a equipe do Unibanco para defender uma intervenção que fosse respeitosa em relação a esse projeto com o qual ele estava lidando. Em nenhum momento ele fala que é um projeto de restauração, em nenhum momento ninguém cobra dele esse tipo de atitude. É um olhar e é a formação do arquiteto e é o respeito do arquiteto em relação a um projeto de arquitetura, né? Eu vou ler, então, só o final aqui. A recuperação e a valorização da fachada do edifício Barão de Iguape, projetado por Skidmore, Owens & Merrill, em meados dos anos 50, através de um projeto de Aurélio Martinez Flores, elaborado em meados da década de 80, com o objetivo de solucionar problemas de desgaste na caixilharia de ferro, ressalta não só os aspectos funcionais, materiais e estéticos disponíveis no momento da elaboração do projeto e sua adaptação à realidade brasileira, assim como os mesmos aspectos em jogo 30 anos depois, por ocasião da primeira grande intervenção de conservação do edifício. Mas, principalmente, a análise da intervenção nas fachadas deste edifício revela a importância da dimensão cultural de todo o processo, consequência da postura assumida por Flores. A dimensão cultural da preservação, que hoje, infelizmente, anda tão esquecida, né? Mas, sensível ao valor arquitetônico do edifício, tanto plástico como construtivo, o arquiteto insiste em argumentar pela sua integridade, deixando claro, ao longo da correspondência reproduzida em trechos acima, a defesa dos materiais e procedimentos construtivos originais, depois a preocupação com os materiais de substituição e com os procedimentos técnicos de intervenção, sempre defendendo, acima de tudo, o desenho e a confecção original da fachada, entendida nas suas múltiplas dimensões como componente cultural do edifício. No entanto, em nenhum momento este projeto é tratado ou nominado pelo arquiteto como restauração das fachadas de um edifício que não era e ainda não é reconhecido e protegido por tombamento. Ainda define seu projeto como uma intervenção contemporânea, abre aspas, respeitosa em relação ao desenho original, fecha aspas. Simona Salvo, ao se debruçar sobre os problemas relativos a intervenções na arquitetura contemporânea, analisando as várias orientações teóricas e as modalidades de intervenções possíveis, polemiza em torno daquilo que ela identifica como, abre aspas, tendência difusa a refazer antes que conservar, tendo-se por consequência o cancelamento de partes e de materiais autênticos e uma progressiva perda de memórias arquitetônicas, fecha aspas.
contrapõe a essa prática a restauração entendida como ato de cultura, como aquela dos fachados do Arranha-Céu de Pirelli em Milão, 56-60, projeto do arquiteto Gil Ponte, com colaboração de Pierluigi Nervi e Arturo Danusso. Portanto, um edifício contemporâneo ao edifício Barão de Guape. A intervenção ocorrida no edifício Pirelli entre o final dos anos 1990 e 2002, segundo Simona Salvo, levou em conta o valor histórico e monumental do edifício e a solução conservativa final foi conseguida depois de intenso debate entre duas posições opostas. Uma delas, ancorada na cultura histórica, técnica e universitária milanesa, se propunha realizar o aprofundamento técnico-científico de um edifício importante da história italiana recente. A outra, de tipo consumista, ainda segundo a autora, privilegiava os resultados econômicos e de imagem da operação. Reconhecer o valor cultural de um arranha-céu exige pesquisas e análises que identifiquem e revelem seus valores históricos, artísticos e construtivos, como ocorre com qualquer monumento de qualquer época. Valores que devem, inclusive, contribuir para superar as dúvidas, incertezas e preconceitos que ainda cercam a conservação de edifícios modernos e contemporâneos. Acrescenta ainda que reconhecer a dignidade estética e o valor histórico-tecnológico de um painel curtain wall, elemento produzido em série pela indústria, ainda argumentando segundo critérios qualitativos e não quantitativos, requer muita coragem do responsável pelo projeto de intervenção. O projeto de Aurélio Martinez Flores para a fachada do edifício Barão de Guape antecede em pelo menos 10 anos a intervenção no edifício Pirelli. Desenvolvido em meados dos anos 80, quando internacionalmente não se reconhecia valor cultural aos edifícios modernos e contemporâneos que pudesse justificar proteção e até projeto de restauro, o projeto de Flores contemplou os aspectos de segurança, praticidade e funcionalidade que provocaram a intervenção, mas sempre de maneira a fazer prevalecer os valores culturais do edifício. A formação de Flores, nos anos 50, e sua trajetória profissional, comprometida com o desenvolvimento da arquitetura moderna internacional, não impediu que ele enfrentasse o desafio representado por um projeto de intervenção em edifício contemporâneo, com rigor, método, mas principalmente com sensibilidade e respeito pelo projeto original, propondo soluções que, no limite, poderiam ser aceitas como de caráter conservativo, coerentes com o campo disciplinar da restauração. Está acabando, Ana. Na mesma época em que Aurélio Flores é chamado para intervir no edifício Barão de Guape, o arquiteto herda uma casa construída no século XVIII, localizada na cidade colonial de Puebla, no México. A casa, que pertencia há décadas à sua família, se encontrava em um triste estado de deterioração, o que levou o arquiteto a iniciar, em 1983, um meticuloso trabalho de restauração, recuperando a casa original em sua organização espacial, seu pátio, seus elementos artísticos como cerâmicas e pinturas murais, considerando que era seu dever resgatar os valores históricos e artísticos da propriedade para que não desaparecesse. E concluindo, abro aspas, é o Flores que está falando, sempre tive respeito por tudo que é bom, seja antigo ou moderno, cuja qualidade mereça ser conservada, fecha aspas. Obrigada. Obrigada, professora. Deixa eu ver se tem mais... Hã? Tem mais algumas imagens aqui, só para ver o edifício. O professor Walter, ele falou que o edifício ele é tombado pelo Compresp na resolução da área do Anhangabaú de 1992. Mas não é tombado individualmente. Tá. Quando a gente voltar para a discussão, vocês podem conversar sobre isso, tudo bem? Lembrando também que o Documomo Internacional, que é uma ONG, ele foi fundado em 1989, o primeiro encontro foi em 1990, né? Então, é só para situar essa intervenção, né? Sim, tudo bem.
quando a gente voltar para a discussão, a gente fala mais um pouco sobre isso. Eu gostaria de passar para a terceira comunicação, que é, me desculpem a pronúncia se eu falar errado, que é sobre o filme Lot an Bauhaus, considerações sobre a trajetória das mulheres na arquitetura da Bauhaus até o Brasil, escrito pela Lina Nani dos Santos e pelo professor Paulo Yasuhide Fujioka. Por conta da apresentação da professora Cecília, eu vou dar 2 minutos a mais para vocês, para ficar justo, porque ela extrapolou um pouco. Então tem que dar para a Bruna também. Sim, a Bruna vai poder voltar. Mas obrigada. Pode começar, Aline e professor. Só um segundo. Tudo bem. Tá, vou compartilhar minha tela. Muito obrigada. Tá, vocês conseguem ver minha tela? Sim, você pode colocar em tela cheia, por favor? Sim? Tá indo, então. Foi? Foi. Obrigada e boa apresentação. Obrigada. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento do Docomomo deste ano. O meu nome é Aline, eu sou arquiteta formada e faço mestrado no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, na USP de São Carlos. Eu estou desenvolvendo a minha pesquisa do mestrado com o nome de Arquitetura, Urbanismo e Cinema, o entrelaçar das artes nas distopias urbanas, sobre a orientação do professor Paulo Fujioka. E eu vou apresentar o artigo de minha autoria e a autoria do professor Paulo Fujioka sobre o filme Lot em Bauhaus, considerações sobre a trajetória das mulheres na arquitetura da Bauhaus até o Brasil. Bom, a Lot em Bauhaus ele foi lançado em 2019 para as comemorações do centenário da Bauhaus e o intuito era dar visibilidade às alunas que estudaram na Bauhaus e discutir os preconceitos enfrentados lá dentro. E porque apesar da importância em suas carreiras, elas acabaram em segundo plano em comparação com nomes como Walter Gropius, Mies van der Rohe, Kandinsky e Hannes Meyer. Durante o filme, nós acompanhamos a Lotte Brendel, uma personagem fictícia que é inspirada principalmente na vida da designer Alma Zidhoff-Buscher. O filme nos mostra esse discurso pedagógico libertário da Bauhaus e o preconceito que a protagonista Lotte encontra em sua jornada. Logo no início do filme, a Lotte se depara com um protesto de rua contra a tentativa de golpe militar CAP, sendo reprimido com violência pela polícia. O filme tem o seu início nesse momento de grande agitação política na recém-nascida República de Weimar. Em meio à fuga do conflito, a Lotte ela conhece o Paul Seligman. O Paul ele atua como um porta-voz da Bauhaus quando ele faz questionamentos a Lotte, como, por exemplo, se copiar pintores mortos é arte. Ele também faz alguns questionamentos como para que uma arte que nada tem a ver com a vida e como criar coisas belas para todos, não apenas para os ricos. O Paul convida a Lotte a conhecer a Bauhaus, onde ele estuda, e lá ela conhece algumas figuras históricas reais, como Annie Albers e Friedel Dicker. É nesse momento em que ela decide fazer a entrevista para ingressar à Bauhaus. Friedel Dicker. No filme também temos breves aparições de Walter Gropius. Ele aparece como diretor da escola e ele também faz parte de algumas cenas discriminatórias dentro da escola, como, por exemplo, quando a personagem de Lotte apresenta o projeto de brinquedo educativo Bauhaus Bauspiel para o ateliê de carpintaria e ela é negada pelo próprio Gropius por questões de vagas disponíveis por gênero. Uma coisa curiosa sobre o filme é que não chegamos a conhecer o centro histórico de Weimar, que já era bem conhecido até mesmo antes da Bauhaus, por ter abrigado Goethe e Schiller. O Herr van der Velde projetou o primeiro edifício que iria abrigar a Bauhaus de Weimar.
O edifício ele foi projetado para abrigar o curso de escultura, com seus grandes ateliês de pé direito alto e amplas janelas. A Bauhaus ela começa a funcionar dentro desse edifício quando ocorre a fusão da Escola de Artes e Ofícios com a Academia de Belas Artes. É nesse edifício que se passam a maioria das cenas da primeira metade do filme. Bom, nessa cena, nós podemos ver uma aula da professora Gertrude Grunon, que a Lotte está participando. A Grunon ela foi pesquisadora de música e pedagogia, bem menos conhecida do que os grandes arquitetos e designers que fizeram parte da Bauhaus. Infelizmente, existem poucas informações sobre ela na internet com relação a outros professores da Bauhaus. A Alma Zidhoff-Buscher, ela além de ter sido a principal inspiração para a protagonista, também foi uma das poucas alunas a participar das oficinas de carpintaria, pois a maioria das alunas eram recomendadas a fazer as oficinas têxteis, como nós vemos no filme, quando o Lotte quer participar da de carpintaria, mas é negada a sua participação. A Lotte, apesar dela ser uma personagem fictícia, os seus projetos são reais, como o brinquedo educativo Bauhaus Bauspiel e o móvel do quarto das crianças, que serviu de exposição para a Hausenhorn. Eles foram desenvolvidos pela própria Alma. Esse é um pequeno recorte do filme sobre a construção da Hausenhorn. Bom, a Hausenhorn, ela é uma casa de alvenaria armada de concreto e laje de pré-moldados. Ela foi construída para servir como primeira exposição das obras da Bauhaus. O intuito era demonstrar, através de uma exposição pública, os conceitos que eram discutidos no ateliê sendo construídos de fato. Aqui são algumas exposições dos alunos, que nos é mostrado no filme. O próprio móvel da Alma ali na lateral. E aqui também. Esse é um pequeno recorte do filme sobre a Bauhaus de Sal. A Bauhaus de Sal, ela é um dos prédios mais icônicos do século XX. Ela é projetada pelo próprio Walter Gropius e é considerada um manifesto construído das ideias da Bauhaus, por sua funcionalidade estética. No filme, na inauguração, nós vemos o Gropius comunicar a Lotte que Hannes Meyer será o seu sucessor. Aqui são algumas cenas do filme mostrando as festas que eram feitas nesses pátios amplos da Bauhaus. E no filme também nos é apresentada as Casas dos Mestres, que consistem em um grupo de 7 casas modernistas projetadas pelo próprio Gropius para a equipe sênior da Bauhaus. Em uma parte do filme, a Lotte se separa de Paul e se vê sozinha seguindo com seus projetos, onde ela encontra muitas dificuldades, pois naquela época não se aceitava uma mulher comandando um projeto de arquitetura sozinha, sem seu parceiro. No entanto, ela persiste. Mais à frente no filme, nós podemos ver os personagens comemorando na Kornhaus, que é um restaurante da Bauhaus junto ao Elba, projetado pelo Karl Figer. Bom, o filme se encerra com a ocupação da Bauhaus de Sal pela milícia SA nazista, quando estes assumem o controle do governo de Weimar.
Nas décadas seguintes, a Bauhaus viria a influenciar o desenvolvimento das artes e na arquitetura nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Bom, quando se aborda a questão da presença feminina na prática profissional de arquitetos e engenheiros no Brasil, principalmente em um percurso do movimento moderno, a Carmen Portinho e a Lina Bobardi são sempre lembradas. A Carmen Portinho ela foi a terceira mulher a se formar engenheira no país e a primeira a obter o título de urbanista no Brasil. Ela foi militante feminista, participou do movimento sufragista pelo direito do voto feminino e foi esposa e parceira profissional de Afonso Eduardo Reite. Ela participou de grandes projetos modernos em escala urbana e ela também propôs a criação do Departamento de Habitação Popular, sendo a sua primeira diretora. A Escola Superior de Desenho Industrial marca a primeira iniciativa do Rio de uma escola de design inspirada na Bauhaus. Os primeiros docentes foram, em sua maioria, ex-alunos de UME. E apesar de não terem tido mulheres na primeira diretoria, a Portinho ela se tornaria diretora em 1967. A Lina, enquanto em Roma, ela escreveu para a revista Domus, que defendia uma visão contemporânea e crítica do habitat humano. No Brasil, a Lina dirigiu a revista Habitat de 1950 a 1953, divulgando vanguardas artísticas europeias e abordando temas como arte, design, teatro, cultura como ação cultural. Ela também, no período que ela esteve na Bahia, ela também participou de debates que serviram de base para os movimentos do cinema novo e Tropicália. A Lina ela impôs as suas ideias não apenas pela originalidade e ousadia de suas visões, mas também por sua personalidade forte e intensa, como nos mostra um dos seus principais colaboradores, o arquiteto e professor Marcelo Suzuki. Como seu marido Pietro Maria Bardi, polêmicas e até mesmo desavenças não eram nem empecilhos, nem os intimidava a seguir adiante em suas motivações de cunho cultural. Entenda-se cultura como vida, como todo. O modo de viver e de se comportar política e socialmente. A arte, logicamente, inclusa. A Lina, ela foi pensadora e agitadora cultural, e ela participou de debates sobre temas importantes para o futuro da arte e da cultura. De 1951 a 1953, ela participou da criação e coordenou o curso de Design Industrial do Instituto de Arquitetura de Arte Contemporânea, do MASP. O primeiro curso de design do Brasil, que infelizmente teve pouca duração. O professor Marcelo Suzuki também nos conta um pouco da visão de Lina sobre a condição feminina e a questão da mulher na prática da arquitetura. A sério, Lina tomava em conta seu encontro e seu respeito por Simone de Beauvoir e suas colocações de que o feminismo importante era aquele dos movimentos sociais, pelos direitos trabalhistas e pelo sufrágio universal, pelo rompimento das barreiras discriminatórias, mas não o rumo em que estava tomando, o do comportamento individual, cuja consequência mais perceptível à época era, no máximo, a solidão feminina. Pior ainda, a solidão feminina na velhice. Enfim, Lina dizia que nunca tinha se incomodado de ser mulher, por ser mulher arquiteto, como fazia questão de dizer acentuando o de ser mulher e arquiteto em plena obra, em meio aos operários e dialogando, na verdade, dando duras nos engenheiros e em todo mundo, sempre em voz bem alta e com sotaque carregado, na frente de todos e de ter feito tudo o que tinha feito na vida. Diante do aumento de interesse na conscientização da mulher na arquitetura e em outras profissões, em 2017, o Escritório de Arquitetura Base Urbana das professoras Caterine Otondo e Marina Grinover tomaram a iniciativa de promover o Seminário Internacional Onde Estão as Mulheres Arquitetas. O nome foi inspirado no livro Where Are the Women Architects, da professora Despina Stratigakos. O evento ele teve 4 dias de duração, com rodas de conversa e workshops. E a professora Caterine conta um pouco para nós como foi essa experiência. Para mim, o que ficou dessa experiência é que, de fato, há uma diferença de percepção e vivência geracional,
que as mulheres, em geral, preferem trabalhos os quais o protagonismo é do grupo e não do indivíduo, e que, para nos tornarmos visíveis, precisamos ocupar espaços na academia, nas instituições e na elaboração de políticas públicas que pensem a cidade a partir de outros parâmetros. O que a professora fala aqui lembra um pouco de uma cena do filme, onde as alunas se unem para enfrentar o preconceito dos professores e convencer o diretor Walter Gropius a deixar que elas participem de cursos exclusivos para homens. Em grupo, elas têm mais força e pressão. Sozinha, a Lotte mostra dificuldade em enfrentar o machismo do personagem Ludwig, que procura Gropius para dar continuidade a seu projeto e inseguro quanto à capacidade de Lotte em se impor. As considerações finais, a Bauhaus, ela não foi a primeira a ter um ensino baseado na aproximação da arte e indústria. Haviam outras escolas que já tinham esse tipo de ensino na época. Ela teria adquirido mais fama pela circunstância trágica que levou ao seu fechamento. No entanto, podemos perceber que a sua influência está presente até os dias atuais nas áreas de arquitetura e design, além da contribuição importante na luta pelo direito do gênero feminino ao aprendizado e à prática profissional da arquitetura, inclusive aqui no Brasil. Bom, obrigada. Você fez em 15 minutos. Tem algo que você queira complementar? Não, acho que era isso. Obrigada. Tá bom, então eu vou passar para a quarta e última apresentação. Se você puder parar compartilhamento de tela, eu agradeceria. Desculpa. Não tem problema. Então, só um minuto. A gente vai para o quarto trabalho, que é Arquitetura em São Paulo, reconhecimento, divulgação e descentralização dos 2 mapeamentos da revista Projeto. Ele vai ser apresentado pela mestranda Tassiana Souza Bezerra, ela é da Universidade Federal de Paraíba. Pode começar, Tassiana, é um prazer. Eu vou mutar aqui, tá bom? Tá me ouvindo bem? Mais ou menos. Tá com um pouco de interferência. Vamos falar um pouco melhor? Mais ou menos, tá um pouco baixo ainda. E agora? Melhorou? Tá ótimo. Agora tá ótimo. Não. Se você puder... Para facilitar. Tá bom, desculpa. Se você puder colocar em tela cheia... É no visualizar. Eu estava tentando Ctrl L. Mas parece que ficou bem limpo aqui. Esse daí, pronto. Eu vou iniciar aqui, tá bom? A contagem? Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo o espaço de fala no evento. Como já foi apresentada, eu sou Tassiana, mestranda na Universidade Federal da Paraíba, atualmente orientada pelos professores Márcio Coutinho e Vilna Vidal. E anterior a isso, eu me graduei na Universidade Federal de Sergipe, que foi onde eu tive a oportunidade de começar a estudar as revistas Projeto e A1, ainda por volta de 2016. Desde então, eu sigo com a pesquisa nessas revistas, e especialmente sobre o tema da arquitetura no Nordeste. Então, esse trabalho sobre São Paulo, ele tangencia um pouco uma questão que apareceu na minha monografia sobre a arquitetura do Nordeste, e eu resolvi trazer para a discussão aqui no evento. Bom, tanto o meu trabalho quanto este artigo, eles recaem sobre o período de 1980, que é uma década aqui no Brasil em que a videoguerra destaca 2 fatores que caracterizam esses anos: a multiplicação e consolidação das pesquisas de pós-graduação e uma nova fase de periódicos especializados.
são dois fatores que acabam propiciando um momento bastante favorável de produção de textos, que irão constituir uma base inicial de pesquisa sobre a arquitetura moderna no país. E, a partir de então, esses textos acabam sendo... Tassiane, desculpa. As pessoas estão com dificuldade em te ouvir. Você acha que tem outro microfone que você possa usar? Eu vou desconectar o fone e ver se funciona. Talvez o vídeo. Não sei. Pode ser também. Obrigada, desculpa. Não, sem problemas. Eu que me desculpo. Não por isso. E agora tá dando para ouvir melhor? Tá um pouco baixo ainda. Agora eu já não sei bem o que fazer. Tenta continuar, mas tá melhor. Desculpa. Não, vou tentar falar mais alto também, para ver se melhora. Tá bom, obrigada. Bom, então, a partir desse período de produção inicial, digamos, dos textos que vão tratar da arquitetura moderna no país, esse debate vai ganhando uma dimensão cada vez mais ampla, incorporando sempre novos arquitetos, novas obras, novos locais que não estavam sendo tratados antes na historiografia. E, então, a partir de 2000, mais ou menos, percebe-se uma nova tendência de estudo da arquitetura, que ela está relacionada tanto à revisita a essas fontes que estavam sendo antes estudadas, como a esses textos que foram produzidos nesse intervalo. Então, essa revisita ela também inclui uma nova abordagem de estudo, muitas vezes aplicando novos métodos e teorias, e inclusive uma abordagem mais historiográfica. Inclusive, esse texto que eu utilizo aqui, que é um artigo publicado no ENAMPARC de 2018, de Neucitinem, Márcio Coutrinho e Vilna Vidal, eles explicam justamente essas fases de estudo associadas à pesquisa em revistas, especialmente. Então, justamente nesse cenário se insere a minha proposta de dissertação e também a questão que eu trago nesse artigo. Bom, a minha dissertação, ela pesquisa arquitetura no Nordeste a partir dos projetos e artigos publicados na revista U e na revista Projeto. E justamente por se tratar de um momento de, digamos, descentralização na historiografia, ou seja, de inclusão de novos locais que não eram antes incluídos nos textos, isso é uma visão que acaba sendo bastante associada ao Nordeste. Então, isso me veio o questionamento de como esse processo de descentralização, ele também estaria acontecendo dentro do estado de São Paulo, já que ele é observado a nível nacional, numa perspectiva do estado de São Paulo para regiões mais afastadas, como o Nordeste e o Norte, por exemplo, como ele seria aplicado dentro do próprio estado, numa perspectiva capital-interior, no caso. E, em se tratando de São Paulo, tem o destaque tanto do número de produções que acontecem no estado, como também é a sede dessas revistas que eu estou estudando, que acabam aparecendo, que acabam se detendo especialmente às obras desse estado. Não só, mas com algum protagonismo. Então, eu escolhi para trabalhar nesse questionamento do artigo 2 mapeamentos realizados pela revista Projeto. O primeiro publicado em 1983, que é o catálogo Arquitetura Brasileira Atual, e o segundo, que é o livro Arquiteturas no Brasil, anos 80, publicado em 1988. E vale ressaltar que também nesse momento, em 1983, a editora Pini também estava publicando uma obra catalográfica sobre arquitetura em São Paulo, que foi o livro Arquitetura Moderna Paulistana, organizada por Carlos Lemos, Alberto Xavier e Eduardo Corona. Sendo que, como esse livro ele se detém à cidade de São Paulo, especificamente, eu acabei não utilizando nessa análise. Eu preferi esses 2 mapeamentos porque eles incluem cidades além da capital, e que daria para tratar esse questionamento. A princípio, esse catálogo Arquitetura Brasileira Atual, ele está vinculado a uma exposição que foi realizada neste mesmo ano, de 83, em Buenos Aires, e o Bussegawa classificou ele como um importante mapeamento, um dos primeiros grandes mapeamentos de arquitetura aqui no Brasil, isso no pós-Brasília.
e que acabou sendo publicado em várias edições da revista. Aqui temos uma foto de uma das páginas desse mapeamento. Cada página era destinada a um arquiteto. Essa foi a organização proposta para esse catálogo. E não necessariamente um arquiteto, poderia ser um grupo também, um escritório. E cada um desses grupos, desses autores, colocavam em exposição uma ou mais obras de sua autoria. O catálogo foi apresentado assim, imagens preto e branco, existiam tantos projetos, maquetes, como obras construídas. Acredito que, a princípio, com esses dados a gente já consegue trabalhar. E já o livro, ele se propõe inicialmente como uma complementação a esse levantamento que foi realizado no primeiro catálogo. Tanto que ele vai incluir obras que foram realizadas entre 1983 e 1988, que foi o ano de sua publicação, e ele vai dar um maior destaque à obra construída. Todas as obras que estão publicadas nesse livro, elas estão construídas, e a organização do livro é pautada na própria obra, tanto que vem acompanhado de a ordem em relação às obras, organizadas em cadernos regionais, que são essas imagens coloridas que eu destaco aí. E em cada caderno regional, algumas páginas eram dedicadas a várias obras que vinham acompanhadas tanto de informações sobre sua autoria, algumas características, localização, como também diversas imagens. Dessa vez, agora, a imagem colorida, uma publicação que consegue trazer mais detalhes dessas obras, no caso. Na primeira, as informações eram mais voltadas ao escritório, ao profissional. Tanto que esse trecho que vem em cima, geralmente era sobre a formação e o local de atuação desses profissionais que estão apresentando aquele projeto. Então, entrando um pouco mais nos dados que estão aparecendo nesses projetos, o catálogo, ele trouxe uma amostragem de 193 obras. Vale mencionar que a revista fez uma chamada, digamos, para que os arquitetos pudessem enviar esses trabalhos. Então, não houve exatamente uma curadoria, houve um recolhimento dos trabalhos a partir do envio de respostas dos próprios leitores das revistas. Isso garantiu alguns dados interessantes na amostragem. Por exemplo, voltando um pouquinho para o Nordeste, o número de projetos relacionados que estão no estado de Pernambuco é inferior aos que estão no estado de Sergipe. Isso não é um dado que vai acontecer muito na historiografia, por exemplo. Sempre Pernambuco, Bahia, Ceará recebem um destaque maior, digamos, nesses levantamentos. Então, essa proposta um pouco mais independente, que os arquitetos mandam respostas, permitiu um número mais variado. Isso talvez seja uma opinião pessoal, mas alguns dados conferem com isso. Um número mais variado de cidades e locais a serem incluídos nesse mapeamento. Ao todo, foram publicadas 121 autorias. Com autorias, eu quero dizer tanto arquitetos individualmente, quanto grupos de arquitetos. E 203 profissionais, que seriam a contagem de profissionais individuais. Já no livro Arquiteturas no Brasil, anos 80, foram publicados 182 projetos relacionados a 161 autorias e que constavam com 291 profissionais. Sendo que, além desses profissionais, algumas companhias, como a Companhia de Metrô de São Paulo, estavam citadas, que eu acabei não contabilizando como profissional especificamente, como eu acabo destacando no artigo. E aí, entrando no estado de São Paulo propriamente, o catálogo Arquitetura Brasileira Atual, ele inclui 90 projetos do estado de São Paulo, ou seja, 46%, pouco mais de 46% da amostragem se refere ao estado de São Paulo, e dentro dessa amostragem estão incluídas 31 cidades desse estado. Já no livro Arquiteturas no Brasil, 37 projetos referem-se ao estado de São Paulo. Percebe-se que é uma amostragem muito menor em relação ao catálogo, em virtude da organização por cadernos regionais, como eu havia citado. E esses 37 projetos estão organizados, divididos entre 9 cidades. Desses projetos que estão concentrados no estado de São Paulo,
No primeiro catálogo, o número equivalente de projetos que estão na capital é 50, ou seja, 55% dessa amostragem paulista, enquanto que no livro são 29, ou seja, 78% daquela amostragem de 37 projetos que foi apresentada. Eu acho básico que eu acabei pulando. Uma importante diferença entre o livro e o catálogo também se dá na questão do livro, ele já focar um pouquinho mais, ele se debruçar mais sobre a questão das diversidades de tendências de arquitetura no período. Tanto que o próprio título já traz essa denominação de arquiteturas, existe uma preocupação em se tratar das diversas tendências, e também a questão da própria organização. Desde a capa do livro, vou voltar um pouquinho, eles já tratam de mostrar, digamos, duas realidades opostas. O primeiro projeto é o Parque Anauá, que fica em Roraima, construído na década de 1980, enquanto o segundo projeto é o edifício Tancredo Neves, que fica no Pará. Aí aqui, só por essas duas imagens, eles já tratam de diferentes e praticamente opostos de tendências que estavam sendo trabalhadas no país naquele momento. Enquanto em um a gente tem uma questão material e construtiva muito mais tradicional, aquela tradicional, no outro nós já vemos uma estrutura metálica, mais vidro, a questão dos extremos em termos geográficos mesmo. Enquanto nós temos uma imagem, um projeto que está na região norte, a gente tem outra na região sul, a questão dos extremos climáticos, e até, inclusive, a paleta de cores que é escolhida. Os tons quentes associados ao norte, na primeira imagem, na imagem que está acima, enquanto os tons frios associados ao sul, como é a imagem que está abaixo. Aí, voltando um pouco para os dados relacionados às cidades. Aqui eu listei, numericamente, os dados dessa distribuição geográfica da amostragem. E vale mencionar que eu procurei separar aqueles projetos que estavam dentro da região metropolitana de São Paulo, que são os que estão com a barra em cinza, daqueles que estão fora dessa região, que seria uma perspectiva mais em direção ao interior, que são os que estão com a barra em amarelo. Ao todo, no catálogo, que está no lado esquerdo, acredito, eu não sei se fica assim para vocês, mas deve ser esquerdo. Então, no catálogo, o número de cidades que encontram-se dentro da região metropolitana é 7 das 31 cidades, ou seja, 21 cidades, quer dizer, 22 cidades fora São Paulo e... não, eu acabei me atrapalhando. 7 cidades estão na região metropolitana de São Paulo, enquanto as demais estão localizadas fora dessa região, mostrando que esse catálogo acabou incluindo cidades fora dessa região e, portanto, mais, digamos, dispersas em relação ao interior do estado. Enquanto que o livro, primeiro que a amostragem acaba se concentrando muito mais na capital, em São Paulo, mas também ele acaba incluindo algumas cidades que não constavam antes nessa amostragem em relação ao interior, que são... Tem 7 minutos, tá? Certo. Que são essas cidades que eu acabo demarcando com a seta, que são aqueles que acabaram incrementando. Ou seja, embora o livro ele não tenha tanto... não inclua tantas cidades fora da região metropolitana de São Paulo quanto o catálogo, ele acaba trazendo novos nomes para essas cidades que estão no interior. E aí eu vou passar para o mapa final, que a gente consegue tirar umas conclusões mais interessantes, talvez. O primeiro mapa, que tem as marcações em laranja, se refere às cidades que estão presentes no catálogo Arquitetura Brasileira Atual, de 83. Enquanto que os que estão em marcação amarela representam as cidades citadas no livro Arquiteturas no Brasil. A princípio se percebe essa variedade das 31 cidades para as 9 cidades que eu já havia citado, mas eu acabei confrontando essas informações com outro dado, que é as cidades onde surgiram cursos de arquitetura, onde entraram em funcionamento
cursos de arquitetura entre os anos de 1967 e 1988. Essas datas incluem o período de obras publicadas nesses dois catálogos. A obra, digamos, mais antiga, citada nesses catálogos, é de 67, enquanto a mais recente, digamos, em relação à amostragem, é de 88. E só de olhar essas marcações das cidades, se percebe uma sobreposição de eixos no sentido de direção ao interior, de certa forma associando essa dispersão dos centros de pesquisa à inclusão dessas novas cidades na historiografia. Com isso, eu não quero necessariamente dizer que existe uma relação de causalidade, mas, assim, é possível perceber, a partir desses dados, que o processo de mapeamento e, portanto, essa seleção, essa construção historiográfica, de certa forma, ela se vincula, sim, aos centros de pesquisa, em se tratando de mapeamentos, no caso, realizados pelas revistas, que é uma questão citada recorrentemente na historiografia, essa relação revistas-academia. Então, a gente consegue perceber visualmente essa relação de proximidade também geográfica, visto que a própria existência desses centros ela vai facilitar o acesso, digamos, a esses locais. E outra questão que eu gostaria de trazer é que, além desse ponto de relação, digamos, de proximidade geográfica que facilita esse estudo, um ponto que é um pouco recorrente, pelo menos em se tratando do estudo do Nordeste, muitas vezes o pesquisador acaba partindo da perspectiva de que é uma arquitetura que foi deixada de lado, digamos, pela historiografia, como se houvesse uma escolha por deixá-la de lado. E talvez olhando esses dados, a gente consiga perceber que não necessariamente há uma escolha de deixar de lado, mas sim uma possibilidade maior ou não de realizar esse estudo, digamos. Eu falo isso por experiência própria, porque eu comecei, digamos, os meus trabalhos citando bastante isso, de que era uma arquitetura que existia muito ainda a estudar, porque, por vezes, ela estava um tanto deixada de lado na historiografia. E daí, pelos próprios dados, percebe-se que não necessariamente, e que isso não deve ser, pelo menos, o meu ponto de partida enquanto pesquisadora. E sim, talvez uma conclusão ao final do estudo. Bom, de modo geral, eu acho que eu consegui abordar assim, o trabalho. Acredito que é só isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Eu vou abrir a mesa para qualquer dúvida, conversa ou colocação, mas eu gostaria de falar uma coisa que me chamou muita atenção nesses 4 trabalhos, que foi, de fato, a abordagem de assuntos bastante distintos, mas que se conectam quando eles enfrentam ou anonimato ou partes da história que ainda não foram abordadas, e essa sua fala final, Tassiana, foi perfeita, que não é uma escolha, mas sim uma oportunidade, uma possibilidade para a gente conhecer ainda melhor outros pontos de partida sobre os assuntos, que é, de fato, a questão também do Docomomo e de como a gente está olhando para esses patrimônios todos. Eu gostaria de abrir, então, para qualquer dúvida ou colocação. Eu vi que aconteceu um pequeno debate no chat. Alguém quer abrir o microfone e falar algo para alguma das autoras? Eu quero. Por favor. Eu queria manifestar que eu sou a velha professora aqui da mesa, né? Mas eu queria deixar assim público o meu imenso prazer por compartilhar a mesa com jovens pesquisadoras tão competentes. Eu fiquei surpresa com a qualidade do trabalho de vocês e feliz, né? Muito feliz, porque, né, como toda velha professora, a gente gosta de ver assim, tantas promessas na pesquisa. Parabéns a vocês.
Bom, além de velha professora, eu acabei sendo inevitável objeto de estudo, né, Tassiana? Porque eu fiz no livro dos anos 80, eu fiz a região sul. E esse livro, bom, com certeza você deve procurar o Vicente Vicembar, obrigatório, ele está aí disponível, uma pessoa acessível, muito legal para você conversar. E, sobretudo, procure o Hugo Segawa, porque teve, sim, edição para esse livro, né? E a edição foi principalmente do Hugo, na época a Ruth estava em licença maternidade, e eu estava chegando no projeto, então eu fiquei só com a região sul para aliviar o Hugo, mas, na verdade, ele conduziu a maior parte do trabalho nesse livro. E o procedimento não era bem solicitar trabalhos para que eles viessem, né? Nós fazíamos reuniões em todas as capitais das regiões com as quais a gente estava trabalhando. Eu fiz reuniões com arquitetos que foram organizadas pelo Vicente, contatos dele, eu fiz reuniões em Porto Alegre, em Curitiba e em Florianópolis, para poder depois fazer seleção dos projetos ou mesmo pedir alguns projetos que nos eram apresentados durante essas reuniões. Inclusive, se você for olhar lá a seleção, dentre os arquitetos havia ali uma série de jovens arquitetos, hoje são arquitetos reconhecidos e etc., outros que desapareceram, inclusive, então essa seleção era muito em função dessas conversas e de visitas, né? Eu fiz muitas visitas à obra eram 2 ou 3 dias no máximo que eu ficava em cada capital, mas a gente, além de conversar com os arquitetos, a gente visitava as obras também, né? Mas tudo isso eu acho que vai ficar muito mais claro se você conversar com o Vicente e com o Hugo, principalmente com o Hugo, que foi mesmo quem conduziu esse trabalho. E também depois você veja os textos, porque tem um texto, né? Tem os textos no início do livro que dão mais ou menos o tom do que foi essa nossa peregrinação aí pelas capitais e como foi a organização desses projetos, né? Se você quiser, eu estou disponível, mas eu acho que eu não tenho tanto a contribuir como o Vicente e o Hugo, com certeza, tá? Então, tem só mais uma coisa que eu só não falei para a Bruna. Eu fiquei muito surpresa com o seu trabalho, positivamente, Bruna. Quando eu vi o título, eu falei, nossa, o que será isso? E daí eu fui me surpreendendo enquanto você ia falando. E você falou que não existem muitas obras, ou muitos trabalhos, ou muito interesse. Eu fiquei me perguntando, você já deve ter pensado sobre isso, mas a questão do sepultamento e dos rituais, né, fúnebres, eles têm muito a ver com religiões e com posturas das pessoas, né? Então, sei lá, que nem a Lina, imagine, agora que eu sei que as cinzas dela do bar, nas paredes daquela casa, acho que eu vou entrar lá assim, sabe? Muda tudo, né? Aliás, eu queria saber, talvez o Suzuki saiba, como assim nas paredes? Será que abriram as paredes para botar lá dentro? Não sei, eu achei uma coisa assim muito louca. Mas, enfim, para você pensar em outra coisa também, é que eu tenho uma espécie de paisagismo naquele projeto. Ela também determinava que ia ter plantas, e que tipo de plantas, ou era só... Então, aí eu busquei isso aqui, ó. Gente, essa linha forte, que é da circulação. Quer falar, Bruna? Bruna, quer falar dos projetos? Bom, vai jogar para essa passagem. Então, gente, tem alguém com o microfone aberto. A circulação fica forte. É por isso que eu joguei a piscina a partir daqui. Suzuki, eu desativei seu microfone enquanto você não fala, por causa do som de trás. Quando você quiser tomar a palavra, eu ativo de novo, tá bom? Obrigada. Desculpa, pode falar, Bruna. Em relação ao projeto de paisagismo, ela pensava até mesmo na espécie. No mausoléu paulistano, ela discrimina que serão violetas que serão plantadas ali.
E essas violetas são citadas em outros textos quando ela escreve na revista Domus, assim, ela sempre, quando fala de jardins, fala da tal da violeta. Mas a violeta, aqui, para aquela região específica, sol pleno, não foi para frente. E aí, hoje, o que a gente tem lá são algumas espécies invasivas e tal, algumas plantadas até mesmo pelos herdeiros, mas uma em específico é uma jasmim-manga que foi plantada no último sepultamento, em 2008, foi plantada como uma plantinha pequena, ela virou uma árvore gigantesca, e que ela acaba causando uma patologia no culbo ali. Ela entrou dentro do culbo, a raiz, assim, entrou por tudo, e o culbo está até dando uma cedida. E aí, uma das discussões que eu quero trazer ainda para a minha pesquisa é o que fazer, né? Como fazer isso? Como é o tratamento e conservação disso? Com algumas pessoas que eu conversei que pesquisam a Lina, eles falam assim, a Lina ia adorar do jeito que tá, de deixar assim, o projeto, a casa como uma vida, nasce e morre. Então, são coisas que eu ainda quero pesquisar para dar uma continuação, assim, e um entendimento melhor de como poderia ser essa conservação desse local. E no mausoléu da família Odebrecht, ela também especifica buganvílias para o mausoléu, mas também morre, e o Odebrecht, o Norberto, acaba plantando eras, que são retiradas mais ou menos em 2013 ali, e agora ele está em pleno concreto, sem nenhuma vegetação, nem nas paredes, nem no terraço-jardim. E da casa da Lina, eu não sei onde está, ninguém quis me falar até agora, me dizem que está numa urna em uma parede, mas me parece uma coisa assim que não queriam tratar muito, então eu deixo assim. Puxa o Anelli para falar, ele deve saber onde está. Não, o pessoal o Suzuki sabe, ele vai explicar para a gente. O pessoal do IAL fez o levantamento todo, né, com laser scanner lá, e eu tenho um amigo que participou, eu falo, nossa, que vontade de perguntar, porque no laser scanner vai aparecer onde que está isso, né? Nossa, eu ia te falar, eu não sei se você conhece um livro chamado Confissões do Crematório. Eu recomendo que você leia. Ele é bem fácil de ler, porque ele é como se fosse um diário, mas é uma mulher que fez faculdade funerária nos Estados Unidos e ela é obcecada por rituais fúnebres mundiais. Então, todos os capítulos são sobre os rituais através do mundo. Inclusive, ela fala dos rituais dos Tupanabis. Ela fala de indígenas aqui no Brasil. Então, acho que talvez possa agregar junto com o que a Cecília disse. Por favor, professor Suzuki. O som ambiente aqui está muito grave, então eu acho que eu não vou conseguir falar. Peraí, calma. Tem um ruído bastante... Pode falar, Suzuki. Bom, é o seguinte, a Lina especificava vegetação para tudo, em alguns casos até com muita confiança demais, assim, por exemplo, nos tetos jardins que ela fez, de repente a sobrecarga nas lajes, que não era previsto, estavam exageradas, como aconteceu nas várias vezes que se recuperou a casa de vidro. Né? Tinha nascido árvore em cima da garagem, tinha nascido árvore em cima da cozinha. Bom, ela especificava assim, e ela tinha essa confiança na vegetação, dizia que isso era uma coisa maravilhosa do Brasil, que qualquer coisa nasce mesmo. Também ela fazia questão de citar e sempre ter que explicar tudo de novo, que é o romantismo filosófico. Então, ela tinha que explicar, ela falava, eu sou uma pessoa muito dura, eu vivi na guerra, quando eu falar romantismo, não me entendam mal, eu estou falando de Goethe, né? Tinha que berrar falando duro como era. Então, desse ponto de vista filosófico, o estranho, o inesperado, o terrível, né, era bem-vindo. Né? Foi mais ou menos como Goethe foi tentar conhecer de perto o Vesúvio na véspera de erupção e os italianos tiveram que segurá-lo. Né? Essa
percepção do diverso, do estranho, para ela, no Brasil, era uma coisa formidável, né? Então, por isso o grande encanto para ela por vegetação, e que se destruísse fazia parte, tá? Inclusive as incrustações que ela sempre propôs nas diversas obras, né? Na Casa Cirel, buracos nas paredes com vegetação incrustadas, no próprio mausoléu do Odebrecht tinha isso também, que depois virou a mera era unha de gato, que aí tomou conta de tudo, e aí também não era bem isso que deveria ter acontecido. Mas sobre onde ela está, quando a gente chega na casa, na rampa, né, de acesso, à esquerda vai ficar a escada, né, a escada metálica, e tem uma espécie de um hall livre, muito estranho, que à esquerda entra para o depósito, que era o depósito de obras de arte do Bardi. À direita tem duas placas, uma dizendo aqui nasceu e viveu aqui viveu Lina Bardi de tanto a tanto, e aqui nasceu Pietro desculpe, eu falei nasceu por costume. Aqui viveu Pietro Maria Bardi de tanto a tanto. As cinzas de ambos estão atrás dessa plaquinha, tá? Porque os dois foram cremados e foram feitos caixinhas pequenas, lógico, e a gente abriu buracos na parede e eles estão ali, tá? As cinzas. Houve uma ideia, e eu era a favor, depois que ela foi cremada, de que a gente dispersasse as cinzas no jardim, né? Mas aí teve essa outra sugestão de deixar as cinzas na parede, e eu concordei, achei que estava bem, né? Inclusive a placa com os inscritos, eu me lembro que eu saí às pressas para encomendar para um cara que conseguia gravar em mármore, tá? No dia mesmo em que isso foi feito. Então está dentro da parede, é isso? Está dentro da parede. Eu achei tão bom, tão bacana, quanto se tivesse dispersado no jardim, que seria uma ideia, mantendo o espírito duro do que ela queria dizer para o romântico, acho que estaria de acordo também, tá? Eu queria perguntar, Tassiana, você chegou a ver a palestra do Nivaldo? Não está dando para me ouvir. Você chegou a ver a palestra do professor Nivaldo? O do Nivaldo, do Documambo, não. Eu já cheguei a ver outras palestras dele. Ele vai para o ar, junto com as palestras que estão sendo realizadas, e eu acho que vai complementar muito o seu trabalho. É muito interessante que ele fala do modernismo da Bahia. Sim, sim. Eu queria aproveitar para comentar sobre o comentário da professora Cecília. Por favor. Que eu acho que eu me fiz entender mal sobre a questão da seleção, sobre a convocatória dos arquitetos. Isso foi especialmente no catálogo de 83, que foi um processo... A revista mesmo, ela trazia várias notas pedindo para que as pessoas enviassem seus trabalhos. E aí, uma das revistas falava que não houve um trabalho tão grande de curadoria, digamos, como no caso do livro, que realmente houve essa seleção. É por isso que houve uma diferença, assim, acredito eu, maior em relação às cidades que vão aparecendo. Porque, querendo ou não, com o próprio envio dos arquitetos, eu acho que abre espaço para uma gama maior, talvez, de trabalhos e inclusões. Mas eu vou realmente conversar com aquelas pessoas e rever tudo isso, assim. O que você falou que não tinha editoria, isso eu entendi, né? Ouvi. Mas eu queria dizer para você que tinha editoria. Você pode, talvez, ter críticas em relação a essa editoria. Acredito que faz parte do seu trabalho, que está sendo um grande levantamento. Mas você tem não só um editor, que é o Vicente, muito experiente, como você tinha os editores de arquitetura. No caso, a Ruth e o Hugo, né? E eu cheguei depois e fiquei por pouco tempo. Nesse livro dos anos 80, em especial, a Ruth não participou porque ela estava de licença. Então, quem acabou
fazendo praticamente toda a editoria de arquitetura do livro, foi o Hugo, foi mais o Hugo. Mas, se não, a revista funcionava assim, com um editor geral e 2 editores de arquitetura, que eram principalmente a Ruth e o Hugo. Né? Como você já sabe, né? Sim, eu acabei me expressando. Tassiana, eu acho que a Cecília passou por uma experiência muito mais profunda do que a que eu passei, mas a que eu passei eu acho que te exemplifica melhor o que ocorre. Não é uma questão de editoria, é uma questão de curadoria. Por exemplo, quando você tem a revista e tem uma edição, vamos falar sobre arquitetura dos anos 80 no Brasil, quem faz o levantamento? Bom, tem um monte de voluntário. A Cecília pode viajar para Florianópolis, para Porto Alegre. Quem te mostra os projetos? Se você chega em Porto Alegre para fazer um levantamento, algum arquiteto de Porto Alegre, quais projetos são mostrados? Os que te mostrarem. E ela falou, às vezes, 3 dias entre conversar com os arquitetos e visitar as obras, né? Então, é muito difícil, muito. Eu estou falando isso de que não é uma questão de editoria, e sim de curadoria, porque, certa vez, quando teve o Congresso Lúcio Costa em São Paulo, eu nunca pertencia ao IAB, mas sempre fui voluntário. Se me chamassem, eu topava qualquer coisa. A montar uma exposição dos IABs. E eu topei, né? A organização desse Congresso Lúcio Costa foi de São Paulo, pessoas conhecidas e tal, que me chamaram. Eu falei, eu topo montar a exposição, faço uma montagem, faço o projeto da exposição e monto com o material que vocês me mandarem, porque eu não sou curador. Nem dá tempo de fazer uma curadoria decente para fazer a arquitetura do Brasil. Então, os IABs que façam a curadoria e mandem o que pode ser exposto ou não. Quando inaugurou a exposição, virou uma guerra, virou uma briga. Por exemplo, quem estava aqui em São Paulo na inauguração, foi no MASP essa, tá? Que era do Espírito Santo, queria bater no presidente do IAB local. Quem era da Paraíba queria pegar o presidente do IAB da Paraíba e bater nele, porque ele tinha sido relegado. Não dá para se meter muito nessa, é muito difícil. Então, as editoras eram em São Paulo, aí não tem muito como fazer. As editoras eram em São Paulo. A editoria era a mais aberta, que eu sou testemunha disso, sim, de vontade de publicar coisas de fora de São Paulo. Né? Por exemplo, a primeira vez que publicaram o Severiano, da Amazônia, né? Enfim, várias coisas. O Rambros mesmo, que vai ser homenageado hoje, foi publicado nessas revistas de São Paulo e tal. Mas é muito difícil, realmente muito difícil. Era até mais fácil conseguir material vindo de fora do Brasil, de gente que já fazia sucesso, do que a própria editora arrumar recursos para fazer levantamentos próprios, que não dependesse dessa curadoria externa. Entende? É uma dificuldade a ser relatada, porque senão fica sempre parecendo que foi só um círculo vicioso. E, na verdade, quem estava no círculo vicioso estava louco de vontade de sair dele. Olha, na verdade, o que a gente tem que pensar é que esse livro ele não surgiu, não é uma edição que surgiu do nada. Esse livro ele está apoiado em anos de publicações mensais da revista Projeto. E aí é realmente o trabalho da Ruth e do Hugo de fazer mensalmente essa revista. E eu discordo, eu acho que tem sim uma edição que é mensal, vocês não imaginam o que isso significa, é uma loucura. E no meio disso tudo, a revista tem que se manter, né? Uma vez o Vicente fez uma pesquisa, hilário, né? Ficou todo mundo dando risada, mas ele ficou muito bravo. Fez uma pesquisa com os leitores e fez uma pergunta, o que achava, sugestões para a revista. Aí veio uma sugestão que era ter menos anúncio.
ele teve um ataque. Como que esse pessoal acha que eu consigo botar essa revista todo mês para rodar, sabe? Ou seja, aí existe uma edição que tem a parte de editoria da arquitetura, e eu lembro que foi uma conquista a gente ter um caderno editorial sem anúncio no meio, né? Os anúncios ficavam... Vocês não sabem a diferença que isso faz, você concentrar a publicidade fora do caderno editorial, pelo menos das edições mais importantes, temáticas, que aí sim eu concordo com o Suzuki. Essas edições temáticas, elas tinham uma curadoria, né? Nas reuniões de pauta, a gente propunha pautas específicas, e aí sim era um exercício praticamente de curadoria. Mas se não, tem um editor lá, chefe, muito experiente, que não brincava em serviço, que é o Vicente. Mas, olha, converse com ele, com o Hugo pelo livro, mas também com a Ruth pelo trabalho da revista nesses anos todos, porque a edição de arquitetura e a curadoria, se a gente quiser, sim, deles, sabe? Eu gostaria da gente ir para o encerramento. Faltam 10 minutos. Alguém tem alguma coisa para colocar? Algum outro comentário? Então, se ninguém tem mais nada a falar, eu gostaria de encerrar a mesa. Agradecer a todos e todas que estão aqui presentes. E também falar que é muito prazeroso ver, principalmente, pesquisadoras e arquitetas estando aqui. Vou ter que puxar um pouquinho de sardinha para o meu time. E agradecer a todos vocês por estarem, aos 55 participantes que chegou à mesa, ouvintes, e falar sobre a participação no Docomomo, para que a gente não deixe de sempre estar contribuindo para que tenha novas percepções e novos pontos de vista. Recentemente, a gente teve as novas eleições do Núcleo São Paulo, elas estão disponíveis nos sites do Núcleo, então, por favor, vejam e tomem ações mais ativas para a gente sempre estar tendo essa troca, porque foi tão interessante a nossa conversa, e eu acredito que deveria acontecer com mais frequência. Então, a próxima mesa de comunicações vai ser a mesa 4, ela vai ser moderada pela Jéssica Nemati, mestranda também da Faculdade São Judas. Ela acontece às 15h30, nesse mesmo link. Por favor, participem. Então, estamos todos livres para tomar um café, eu acho. Antes, vou tomar a palavra no final. Desculpa. Bom, em nome do seminário, agradeço a todos e a todas pela participação, obviamente as autoras e autores das comunicações apresentadas, que foram incríveis, muito interessantes todas elas. Agradeço a participação dos ouvintes na mesa, e o horário realmente da próxima mesa de comunicações é 17h30, tá? Não 15h30. Até a próxima. Abraço. Obrigado.